Boa noite de novo, queridos. Não há nada melhor do que ver criança fazer a apresentação, né? Porque elas fazem dentro da sua mais pura sinceridade, né? E eu acho que não tem nada mais bonito do que isso, né? Ver criança se expressando. Eu acredito por esse motivo, né? Que Jesus ele diz assim, olha, que para entrar no reino de Deus nós precisamos nos tornar como uma criança, não ser infantil, mas assim, brincar, se alegrar, né? Ser puro naquilo que a gente vai fazer. Então quando eu vejo um teatro como esse, né? Uma ministração, se a gente vê essa pureza, é algo bonito. Por isso que pessoas choram, é por isso que pessoas se emocionam, é por isso que pessoas acham bonito. Por quê? Porque a gente percebe sinceridade. E talvez olhando para crianças como essas, né, fazendo uma apresentação aqui, às vezes a gente possa olhar para nós, né? Às vezes a gente vive num tempo em que o nosso coração está ficando tão endurecido por conta das coisas, por conta das pessoas. Sim ou não? Quem o coração aí tem ficado meio endurecidos aí, diga misericórdia, Jesus. Sim, querido, nosso coração tem ficado endurecido. Você não sabe em quem você pode confiar, se você pode confiar. Você não sabe aonde há segurança, se há segurança. Você não sabe se há verdade. Então aí as pessoas elas vão se endurecendo, né? Vão se travando, vamos dizer assim, sendo mais dura e reativa, né? Só que uma reação negativa do que propriamente pessoas puras. Eu acredito assim, a gente precisa, é claro, ser sóbrio e vigilante, estar atentos, mas tem hora que se a gente soltar a nossa vida e deixar ela acontecer baseada em acontecimentos e situação que nos acontece, a gente, querido, fica as piores pessoas do mundo. Amém? Eu quero dizer para você que o que você passa, eu passo todos os dias, e é difícil brigar contra isso, mas a gente não pode deixar o nosso coração ser duro, amém? Ser duro, nós precisamos ser prudentes, amém? Mas não deixar o coração de maneira nenhuma endurecer no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, querido, por favor, em Apocalipse. Nós estamos falando, né, nesses últimos dias de Apocalipse. Nós ministramos Apocalipse no capítulo 1, há dois domingos atrás, onde eu quis mostrar para os irmãos a importância do Apocalipse, que é revelação, não algo para passar medo, mas uma revelação para que a gente possa ser prudente e cuidadoso. E eu e você precisamos aprender, olha, ser prudente e cuidadoso. Por quê? Aquilo que Deus ele fez na nossa vida hoje, está fazendo hoje, não serve para amanhã. Eu preciso continuar mantendo a minha vida com Deus. Então, a vida com Deus é assim, imagina uma planta, todo dia ela precisa de quem? Do sol, todo dia ela precisa de água. Então imagina Deus dessa forma, se todos os dias você vai tendo os recursos necessários para te fazer crescer, não vai ter mal para você, você vai crescer forte, você vai frutificar, você vai cumprir o seu propósito, e assim é a nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então no primeiro capítulo de Apocalipse nós falamos sobre isso, olha, a importância de ler, ouvir e guardar aquilo que está na Bíblia. Então é mais ou menos assim, olha, Deus ele está dizendo, olha, lá na frente vai haver um acidente, e para que você não sofra nesse acidente, eu estou te mostrando hoje, para que você possa evitar, porque antes daquele sofrimento, há uma porta que vai te tirar desse sofrimento. Essa porta é o arrebatamento. Quem crê no arrebatamento aí, diga glória a Deus, amém? Então olha, você vai entrar nessa porta e você vai evitar aquilo. Então o Apocalipse está te mostrando isso, capítulo 1. No capítulo 2, que nós falamos no domingo passado, 2 e 3, nós mostramos para os irmãos a importância da gente ser a igreja que volte ao primeiro amor, que a gente não venha se contaminar,
Sabe, querido, as igrejas, as 7 cartas às igrejas, tinha pelo menos 5 observações no meio da igreja, problema no meio da igreja, frieza no meio da igreja, inconstância no meio da igreja, pecado no meio da igreja. E a gente hoje, se a gente quiser evitar esse sofrimento, nós precisamos o quê? Modificar, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos deixar Jesus, Ele ser o dono do nosso coração, porque até o último ponto que nós tocamos lá, nós estamos colocando Jesus de fora da nossa vida. Se Jesus está de fora batendo na porta, e a carta é para a igreja, onde as pessoas deveriam estar, significa que as pessoas já tiraram Jesus de dentro dela, da igreja. Tem pessoas que não têm Jesus mais na sua vida, e Jesus está batendo, querendo entrar novamente. E hoje eu quero falar sobre o Cordeiro de Deus que venceu, amém? O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, ele vai falar no capítulo 4 que há uma porta aberta no céu. João, em espírito, ele entra nesse lugar chamado céu. Quem crê que existe o céu aí, diga glória a Deus. Um dia eu quero pregar para você sobre os céus. Os céus, querido, é um lugar, é um país, é uma nação onde Deus habita. É um lugar eterno, é um lugar perfeito, onde Deus, Ele habita, onde Deus, Ele está, onde tem um trono. E nesse momento, nesse contexto, do lado direito do trono está Jesus. Há anjos adorando a Deus, exaltando a Deus. Há pessoas salvas diante do trono, adorando a Ele, exaltando a Ele de dia e de noite, sem parar. Então, no capítulo 4, há uma visão do céu. Ele contempla uma visão do céu, uma visão da glória, da manifestação de Deus. Ele vê Deus no trono, o Filho, ele vê o poder, ele vê a manifestação do Espírito Santo. Mas quando chega no capítulo 5, que eu quero ler para você agora, nós vamos ver o porquê Jesus ele veio aqui na terra. No capítulo 5 nós vamos entender por que ele venceu e por que era necessário ele vencer. Amém? Capítulo 5 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 14, eu vou ler o capítulo inteiro, ele é pequeno. Gostaria que você pudesse me acompanhar aqui na leitura. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Se na mão direita daquele que está sentado no trono, quem está sentado no trono aí? Deus. Olha para quem está do teu lado assim: Deus está sentado no trono. Um livro em formato de rolo, tá? Um livro em formato de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Imagina uma folha branca, ela enrolada, e 7 selos. Imagina quando a gente pega aqueles adesivos redondos, tá? E coloca 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amém? Então é isso basicamente que está acontecendo ali, é um rolo escrito por dentro e por fora, e 7 selos, lacrando aquele livro, tá? Então vamos lá. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. Quem poderia fazer isso? Quem era digno de fazer isso? Aí continua o contexto. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João vai e diz: olha, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Então um dos anciãos, ele me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Diga glória a Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, no caso aqui Jesus, que parecia que tinha sido morto. Por quê? Porque ele estava vivo naquele lugar. Diga glória a Deus. Ele tinha 7 chifres, autoridade e poder, 7 olhos, né? São os espíritos, né? Sobre a vida dele, né? Que são os 7 espíritos enviados por toda a terra. O cordeiro ele pegou o livro
da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então ele pegou o livro da mão de Deus. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que se prostravam diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. O que é o incenso? O que é o incenso? Quem ora aí, diga glória a Deus. A sua oração pode estar lá dentro, amém, querido? E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O reino messiânico. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Verso 13. Então ouvi que toda criatura no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todos os que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E todos os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, papai querido. Eu quero louvar o Senhor nessa noite. Tu és bom, tu és fiel, tu és digno, tu és exaltado, glorificado, tu és santo. Tu és digno, como nós lemos no texto aqui, de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poder, porque tu venceste, Senhor. E nesta noite eu quero te pedir, Pai, nos ajuda a entender a tua palavra de tal forma que nós possamos crescer nela e entender a tua vontade para cada um de nós, para que a gente possa nos manter de pé e a gente, Pai, cumpra o teu propósito nessa terra e faça a tua vontade, em nome de Jesus. Que todo o poder satânico, todo o inimigo que tentar arrebatar a palavra do coração dos teus filhos, nós repreendemos agora, amarramos todo o demônio e declaramos, meu Deus, este ambiente um ambiente livre para a ação do teu Espírito, tanto para me ajudar a pregar, quanto os meus irmãos a entender a tua palavra, guardarem no coração, vivê-la e experimentar a glória e o poder do Senhor na vida deles. E enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, se alguém entrou aqui doente, enfermo, de qualquer enfermidade, de qualquer doença, que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, coopera com ela, Senhor, curando os enfermos, libertando os cativos, Pai, transformando vidas, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o Cordeiro de Deus que venceu. Quando a gente fala de Cordeiro na Bíblia, nós estamos falando de Jesus. Amém? Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Porque o homem, ele pecou, o homem, ele falhou, o homem, ele ficou totalmente impossibilitado de voltar para Deus, de ter comunhão com Deus e de ter salvação. Então, Deus, ele precisava organizar uma forma para que esse homem novamente ele voltasse para Deus. Só que Deus, quando ele cria o homem, ele diz assim: olha, que se o homem ele pecasse, ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E esta morte, eu já disse para você, existe 3 tipos de mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Amém? 3 tipos de morte. Então, quando o homem ele come o fruto, o que acontece?
automaticamente por pecar, ele tem a sua morte espiritual decretada. Por esse motivo, logo depois que ele come o fruto, ele percebe nele que ele está nu, né, que a mulher está nua, eles mesmos tentam arrumar uma forma de cobrir a nudez dele, e eles começam a esconder de Deus. Eles já não eram aqueles que tinham intimidade, né, e um relacionamento íntimo com Deus, já havia algo diferente naquela relação. Deus, ele pega todos os três, o homem, mulher e serpente, ele declara um julgamento, e depois desse julgamento, homem e mulher lançado fora do jardim, e começa um trabalho de Deus sobre a terra. Qual que era o trabalho de Deus sobre a terra? Da mulher nasceria um descendente, um filho nesta terra, e desse filho ele entraria, e esse filho que entraria no mundo, ele pisaria na cabeça da serpente, no caso Satanás, e ele destruiria a obra de Satanás aqui. É claro que ele mordeu o pé dele, como diz o texto, Gênesis 3,15, ele foi ferido na cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltou para o céu. Então, desde Gênesis 3,15, Deus está preparando o mundo para Jesus ele vir sobre a terra. E isso acontece quando? Vai acontecer aproximadamente, querido, olha, 3.500 anos, né? 4.000 anos, 3.500 anos, 3.000 anos, logo depois desse acontecimento, na plenitude dos tempos, em Israel, através da tribo de Judá, da linhagem de Davi, nasce Jesus. E quando ele nasce nessa terra, ele nasce como eu e você, gerado pelo Espírito, não de uma forma normal como a minha, a sua, de um relacionamento de um homem e de uma mulher, mas ele nasce de um relacionamento, né, de Deus com ela. Não que Deus tinha intimidade com ela, mas Deus gerou o filho no ventre dela, entendeu? Gerou o filho e ele nasce, né, como um ser humano nasce do ventre, porém ele nasce ali o quê? Um ser já espiritual. Espiritual por quê? Né? Diferente por quê? Porque ele é filho de Deus. Amém? Então, quando Jesus ele estava na terra aqui, por mais que ele esvaziou-se de toda a sua glória, ele nunca deixou de ser Deus em momento nenhum, mesmo uma criança. Por quê? Porque ele era o quê? Filho de Deus. Amém? Só que a Bíblia diz que ele esvaziou de toda a sua glória. Para quê? Para mostrar para mim e para você, quando entendemos essa verdade, que o mesmo que nós passamos, ele passou. O mesmo que eu sofro, ele sofre. As mesmas dificuldades e problemas que nós tivemos, ele também teve, e ele não desistiu, ele não parou. Ele sabia que a cruz era o seu objetivo, e ele em momento nenhum ele evitou a cruz. Para ele o mais importante era o quê? Era cumprir a vontade de Deus. Eu quero perguntar para quem está aqui nesta noite: tem alguém aqui que acha importante cumprir o propósito de Deus aí? Diga glória a Deus. Diga mais forte, diga glória a Deus. Diga mais forte, diga glória a Deus. O propósito de Deus nem sempre é algo bom, e nem sempre vai acontecer do jeito que você quer, na simplicidade que você quer. Ele vai ter às vezes o preço, e Jesus ele teve o preço. E eu quero mostrar algumas coisas. Eu quero que alguém, o Fabrício vai ficar lá no computador, Fabrício? Eu quero ler alguns textos para você aqui. Eu quero trabalhar 4 pontos aqui. Eu quero ser bem doutrinário para você hoje, para você entender uma verdade. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele venceu. Ele fez o quê? Ele fez o quê? E quem está em Cristo aí, diga glória a Deus. Quem está em Cristo aí, diga glória a Deus. Quem está em Cristo não vai vencer. Quem está em Cristo, ele já é o quê? Vencedor. Amém? Quem está em Cristo, ele não vai vencer. Quem está em Cristo, ele já é o quê? Vencedor. Romanos 8,37 diz que ele é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então a gente não vai ser vencedor quando chegar nos céus. Lá nós vamos ter a coroa de glória para os vencedores, segundo Apocalipse 2:3. Mas aqui na terra, quem tem a Cristo, ele anda nessa terra como vencedor. Deixa eu perguntar algo para você aqui, para você entender o conceito de vencedor. Para mim, ser vencedor não significa que tudo vai bem. Porque se fosse o conceito de que tudo vai bem, eu pergunto para você: quando Jesus esteve aqui na terra, tudo foi bem para ele? Tudo foi fácil? Não.
Ele foi perseguido, ele foi maltratado, muitas vezes tentaram matar ele, fazer um mal para ele, programaram muitas vezes armadilhas para destruir ele. A vida dele não era fácil. Tinha hora que ele tinha que desaparecer no meio da multidão para que ele não pudesse morrer, porque não era o tempo dele morrer ainda. Mas ele sempre foi um vencedor. E vencedor não é aquele que a vida está bem ou que está fluindo bem. Vencedor é aquele que está fazendo o que Deus quer que ele faça. Amém? E quando você faz o que Deus quer que você faça, o mundo e as pessoas não vão entender. O inimigo vai tentar atrapalhar de todas as formas. Então, quando ele está tentando atrapalhar, isso não significa que você é um perdedor. Significa que se você permanecer, você é o quê? Um vencedor. E eu quero dizer uma verdade para você hoje. Quem quer aprender uma lição sobre vencedor aí, diga glória a Deus. Sempre tem alguém querendo o lugar que você está, a posição que você está, o carro que você está, a casa que você está e os sonhos que você tem. Observa bem. Eu estou vendo, eu vou tocar no assunto aqui, né? O Neymar. Ele já não está conseguindo mais fluir, vamos dizer assim. Pode até surpreender, mas tudo tem um tempo. Tem sempre alguém querendo a coroa, tem sempre alguém querendo a camisa 10, tem sempre alguém querendo aquele lugar. E eu queria dizer uma coisa para você: acostume com você em determinadas posições. Por quê? Porque em determinado momento você pode aparecer, vai passar o tempo, você vai desaparecer para o homem, mas para Deus, quando você estiver fazendo a vontade dele, você sempre será visto. Diga glória a Deus. O homem, e no mundo e na terra, as pessoas vão ter momentos de evidências. Observe bem no mundo aí, tem pessoas que em determinada época era eles, só falavam o nome. Logo veio outra geração, só falava o nome de outra pessoa e de outra pessoa. Então olha, o status, a fama desaparece no meio dos homens. Os homens esquecem os homens, mas Deus nunca esquece os seus. Aponta o dedo para quem está do teu lado e diz assim: ó, Deus, ele não esquece você. Amém? Então eu queria mostrar para você a origem do Filho de Deus. Antes dele ser Filho de Deus na terra, ele habitava nos céus. Olha o que diz aí em João, Evangelho de João 1, o verso 1 e também o verso 2. Evangelho de João 1, verso 1 e verso 2. Olha só o que diz aí, olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava onde? E o verbo era o quê? De quem que esse texto está falando, querido? Está falando de Jesus. No princípio, na origem, antes de nada existir, aonde Jesus estava? Ele estava com Deus, e ele era o quê? Deus. Verso 2, olha só o verso 2, olha, ele estava com Deus no princípio. Jesus, ele estava com Deus. E tem coisas na Bíblia que é difícil entender. Existe uma doutrina de uma religião, dos mórmons. Eu já passei por lá, tá? Já fui um mórmon um dia, viu, gente? Você que não sabia. E dentro da doutrina mórmon existe um conceito que as almas das pessoas, antes de nascerem nesse mundo, elas estão em um paraíso lá, todo mundo nadando, brincando, esperando na fila. Qual vai ser o momento daquela pessoa descer na terra e nascer aqui? Tá? Então tem mais ou menos um poço, né, de almas ali dizendo: a sua vez, vamos para lá. Mas na verdade não é assim. Jesus, ele é um caso diferente. Na realidade, Deus, ele deu um poder muito poderoso para o ser humano. Quem quer saber esse poder poderoso aí? Diga glória a Deus. O homem, ele tem a capacidade de produzir vidas. O homem, ele tem capacidade de quê? Produzir o quê? Vidas. É por isso que Deus, quando ele diz assim, as pessoas serem santas no casamento, não se corromperem, esperar a época certa do casamento, para que as coisas ocorram tudo dentro do plano de Deus. Por quê? Porque quando você casa e um filho nasce, não nasce apenas carne, nasce uma vida espiritual ali também. Olha para você ver o poder que Deus, ele deu para o ser humano, de gerar outras vidas.
de gerar outras vidas. Então, nesse relacionamento, nasce uma outra vida. Nasce uma outra vida. É por isso que Deus ele está no controle de tudo. Por quê? Porque se Ele é Espírito e Ele é a vida, Ele está no controle de tudo que a vida, da vida que é liberada. Então, não existe pessoas lá. Então, só que no caso de Jesus, Ele já estava lá, Ele era Deus. E por muitas vezes aqui na terra, Jesus ele se manifestou aqui na terra. Um daqueles 3 anjos que foram visitar Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, um daqueles anjos era Jesus. Aquele anjo que ia à frente ali dentro do Mar Vermelho, quando ele se abriu, guardando, era o anjo do Senhor. Você vai ver sempre essa expressão, o que? O anjo do Senhor. Então ele se manifestava na terra, mas só que teve um dia que ele precisou vir como filho, nascer nessa terra, sabe, ser criado, desenvolvido nessa terra, para que no momento certo ele pudesse ser sacrificado. E ele tinha que ter um cuidado na sua vida inteira. Qual que era o cuidado? Ele não poderia se contaminar. Jesus ele não poderia o quê? Agora tenta imaginar, ele nasceu na terra. O desenvolvimento, imagina uma criança. Uma criança ela depende muito da sua mãe para que ela pudesse aprender as coisas, sim ou não? Mãe e pai, aprender, desenvolver. Você imagina como Maria e José teve um papel fundamental na criação de Jesus. Nós não idolatramos Maria, nunca vamos idolatrar Maria, mas nós vamos, queridos, ter ela como nosso exemplo. Ela precisa ser um exemplo. Ela sobre criar o seu filho, amar Jesus, cuidar de Jesus, proteger Jesus, conduzir Jesus no aprendizado, levar ele para as sinagogas para aprender a palavra. E quanto mais ele tinha contato com Deus, mais ele ia descobrindo quem ele era. Ele nasce, ele não sabe quem ele é, mas no processo do desenvolvimento, Jesus vai descobrindo quem ele é, vai desenvolvendo a sua mente. Amém, querido? Tudo, olha, é o processo de intimidade com Deus que vai impregnando essas verdades. Então ele nasce nesse mundo, e ele nesse mundo, como uma criança, ele passa por problemas terríveis. E o primeiro problema que Jesus ele passa aqui na terra, sabe o que é? Herodes fica sabendo que nasceu um que era para ser rei, e ele não quer que ninguém tome o reinado dele ali na Galileia, né? Ali na Judeia. O que ele faz? Nós vamos mandar matar todas as crianças. E ele começa a matar crianças até 2 anos de idade. Começa, né, um verdadeiro sacrifício de crianças. E aquele sacrifício era para Jesus estar no meio. Você tenta imaginar o tanto de coisa que Jesus ele sofreu. Os pais tiveram que fugir. Como que a cabeça dele poderia ter ficado perturbada, como que ele poderia ter ficado ferido, angustiado, mas mesmo assim ele tinha bons pais e um bom pai e uma boa mãe que cuidava, não deixou aquilo entrar nele, né, dentro dele como feridos. E ele cresceu como adolescente. Nessa época ele enfrentou um momento, às vezes, né, ele tinha amigos, com certeza Jesus tinha amigos. E como adolescente começou a se despertar para a vida, a descobrir coisas, a olhar para o seu corpo e ver coisas diferentes, a olhar para dentro de você e ter sentimentos diferentes, a olhar para o mundo e ver o mundo diferente. Jesus teve tudo isso, mas mesmo assim Jesus ele tinha e carregava dentro dele um propósito. Ele teve que passar a vida dele dizendo não para tudo aquilo que o afastasse de Deus e dizendo sim para tudo aquilo que levasse ele para a presença de Deus. Então Jesus ele passa todas as fases humanas dele. Ele vê pessoas casarem, ele vê pessoas indo para casamento, se casarem, constituindo família. Ele vê pessoas indo, né, sendo sacerdotes, se tornando sacerdotes, discípulos de fariseus, e ele deixando tudo aquilo para trás. Por quê? Porque Deus ele tinha um plano na vida dele e ele precisava cumprir à risca. Então a primeira coisa que eu quero que você olhe para Jesus, querido, aqui, ele passou nessa terra e ele teve que dizer não para muitas coisas para fazer a vontade do Pai. E eu queria perguntar para você que está aqui nesta noite, você tem dito não para muitas coisas que afastam você do plano de Deus? Jesus ele fez isso. Muitas coisas, muitas pessoas, muitas festas,
muitos eventos que pudesse tirar ele do foco, da cruz, do plano que Deus tinha nele, ele dizia não. Por quê? Porque ele veio para ser sacrificado. Então o primeiro ponto, querido, ele estava no céu, ele veio na terra, e ele viveu como eu e você. Ele teve sede, ele teve fome, mas ele não desistiu do Pai. A segunda coisa que eu quero mostrar para você é que ele é o sacrifício. Ele é o quê? O sacrifício. Você tenta imaginar Jesus em determinado momento, todo ano ele era levado a Jerusalém, ele ia com seus pais, e lá em Jerusalém ele via os animais sendo sacrificados, e ele às vezes naquela cena, ele entendesse, olha, um dia serei eu derramando sangue. Jesus tinha isso. Com 12 anos de idade, Lucas capítulo 2 vai contar a história dele, que ele ia para Jerusalém todos os anos, e ele via essa cena, e quando ele olhava essa cena, o que ele via? Eu vou passar por aquilo. E havia a profecia que ele era o quê? O Cordeiro de Deus que viria ao mundo. Abra aí por favor, Fabrício, olha só o que diz aí em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 5, que nós lemos do 2 ao 5, diz assim, olha: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém achava-se digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos disse: olha, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os... Qual foi o custo da vitória de Jesus? Qual foi o custo da vitória de Jesus? Qual foi o custo? A cruz. Ele teve que passar pela cruz. A vitória de Jesus está na cruz. A vitória minha e sua está na cruz. É por isso que quando você aceita Jesus e você se arrepende e você muda, olha, a sua vitória está no momento mais dolorido da sua vida. Você pode olhar para quem está do outro lado e falar assim: a sua vitória está no momento mais dolorido da sua vida. O que é o momento mais dolorido da sua vida? É a decisão que vai mudar tudo na sua vida, que você vai ter que deixar algo para viver algo novo. Esse é o momento, querido, olha, da vitória na sua vida, a decisão de deixar. Esse é o momento da vitória. Todo vencedor, ele tem algo em comum. Em determinado momento, sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa se desprender de algo que está destruindo ele, prendendo ele, para ele ser livre e viver algo maior. Olha para quem está do teu lado e fala assim: olha, se desgrude do mundo, e Deus vai te levar para algo maior na sua vida, algo mais significativo, algo mais poderoso, algo mais glorioso. Se desliga, se afasta, então ele vai. E olha só o que diz aqui em João 3, verso 16. Alguém sabe o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Deus um dia, ele precisa dar o seu Filho. Preste bem atenção, querido. Deus, fala assim: Deus, ele é amor. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: Deus, ele é amor. Por que Deus é amor? Porque ele é Pai. E como Pai, Jesus é um Filho obediente. Ele não faria nada que o Pai não permitisse ser feito. Precisava da autorização do Pai, da direção do Pai, para que o Filho Jesus pudesse vir a esse mundo. Deus, ele ama o mundo. E quando a Bíblia usa essa expressão, olha, de tal maneira, sabe o que significa no original? É inexplicável o tamanho desse amor. É inexplicável. Por que é inexplicável? Porque ele amou esse mundo, não porque ele é perfeito, mas é porque esse mundo ele era destruído, pecador. Romanos 5, verso 8, olha, ele amou ele ainda sendo pecadores. Como que você vai entender?
Amar alguém que mata, alguém que rouba, alguém que mente, alguém que destrói, alguém que prejudica. Deus, Ele ama de uma forma grandiosa, Ele dá o seu Filho. E passa-se um tempo, Jesus ele é batizado por João Batista, e ele está passando, e quando ele está passando, em João 1, no verso 29, a Bíblia diz assim, olha, João dizendo para os seus discípulos, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está passando, olha, eis o Cordeiro de Deus, aí está o Cordeiro. Não é o ovo da Páscoa, é o Cordeiro, aquele que vai ser sacrificado para que aqueles que estão mortos tenham vida, aqueles que estão doentes sejam curados, aqueles que estão sem esperança tenham esperança. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus. Como nós precisamos enxergar Jesus na nossa vida. Jesus às vezes está passando e tem muitas pessoas dizendo, eis o Cordeiro de Deus, é sua chance, é sua oportunidade, mas as pessoas elas não estão dando ouvidos. Jesus, Ele é o Cordeiro. A Bíblia diz que como o Cordeiro Ele vai para a cruz. Eu vou acelerar aqui por causa do horário. E lá na cruz, querido, como você já sabe, Ele é preso numa cruz, Ele é amarrado primeiro por cordas, mas logo depois pregos, são batidos na sua mão direita e esquerda, nos seus pés, e Ele fica na cruz de 9 da manhã até 3 da tarde, de 9 da manhã até 3 da tarde. Pessoas que eram crucificadas naquela época poderiam ficar até 3 dias, mas era sexta-feira. Você tenta imaginar os sofrimentos. Nas primeiras 3 horas, humilhações, pessoas xingando, blasfemando, falando mal, criticando Ele. Nas últimas 3 horas, de meio-dia até 3 da tarde, se escurece tudo, e só termina quando Ele entrega o seu Espírito. E é interessante quando você vê Ele entregar o seu Espírito. Sabe por que Jesus entregou o seu Espírito? Quem quer saber aí, diga glória a Deus. A morte não poderia matar Jesus. Se Jesus não entregasse seu Espírito, Ele ficaria naquela cruz sábado, domingo, segunda, 1 mês, 2 meses, estaria lá até hoje, porque a morte não poderia matar. Mas Ele entregou sua vida para Deus naquele momento. A minha vida é minha, eu dou ela, eu entrego ela, eu devolvo ela ao Pai. E foi isso que Ele fez. Ele voltou para o Pai naquele dia. Agora preste bem atenção, querido. Ele é enterrado. Havia 2 discípulos, ou pelo menos um discípulo. Você já viu o discípulo 007? Quem já viu o discípulo 007? O discípulo 007 na Bíblia era Nicodemos. Ele era discípulo, mas não podia dizer que era discípulo, porque estava no meio do pessoal do Sinédrio, mas ele estava ali. Mas aí todo mundo pode falar mal de Nicodemos, o 007 ali e tudo mais. Mas ele tinha um plano na vida dele. Olha para quem está do teu lado e fala assim, olha, Deus tem um plano. Em um determinado momento, para muitas pessoas, eu até disse esses dias, olha, a árvore que Jesus ele foi crucificado, ela foi preparada para aquele dia. Simão passando para ajudar Jesus a carregar a cruz aquele dia, aquele jumento que estava amarrado na casa daquele homem aquele dia, a casa que ele precisaria estava pronto para aquele dia. Querido, olha, não tem nada por acaso. Então, quando Jesus ele entrega o seu Espírito, ele morre no final da tarde ali, ele pede o seu corpo e vai enterrar ele em um sepulcro novo, e ele é enterrado naquele lugar. Sábado era dia de festa, era Páscoa, era dia dos judeus sacrificar cordeiros para que perdão dos seus pecados. Mas aí quando chega domingo, chega que dia? Logo domingo, Jesus ele ressuscita, ele volta à vida. Um anjo do céu, não sei se um anjo com um espírito de incrível Hulk dá um soco naquela pedra, não sei, uma explosão. As pessoas que estavam ali, elas ficam pasmadas, desesperadas com o impacto daquela pedra. Ela se abre. E quantas mulheres chegam ali pela manhã e vão procurar por Jesus, eles ouvem isso. Lucas capítulo 24.
verso 5 e 6. Lucas 24, versos 5 e 6. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, eles quem? Os anjos, por que vocês estão procurando entre os mortos quem? Aquele que vive. No versículo seguinte, olha, no versículo seguinte, ele não está aqui, mas ele fez o quê? Ressuscitou. Então o Cordeiro, ele nasceu nesse mundo, ele era o sacrifício, foi o sacrifício, mas ele fez o quê? O que significa quando ele ressuscitou, querido? Qual que é o significado maior e mais poderoso do sacrifício dele? Que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito. Eu não vou ler com você, mas no capítulo 9, capítulo 10 de Hebreus vai dizer que o sangue dele purificava todo o pecado do homem. Não era necessário mais as pessoas sacrificarem mais. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus era suficiente. E eu quero declarar algo na sua vida. Olha, a morte e a ressurreição de Jesus, ela tem um significado. Repita com quem está do teu lado assim: o batismo nas águas significa o homem passando pelo mesmo processo. Qual que é o mesmo processo? Morrendo na cruz, voltando para o mundo, ressurreição. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aí a pessoa, ela batiza e quer viver no mundo ainda. Ela se batiza e ela vai se lambuzar no mundo ainda. Quando você se batiza, você está se identificando com aquilo que Jesus ele fez na cruz, com a sua morte, mas também com a sua ressurreição, nova vida. A ressurreição de Jesus, querido, olha, é nova vida. Quando nós entramos em Cristo, estamos em Cristo, Ele quer nos dar o quê? Uma nova vida. Uma vida nova. A gente tem que abrir o nosso coração para ele ser quebrantado e a gente ser transformado. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, você pode começar com Jesus do jeito que você estiver, mas você não pode permanecer assim. Você precisa ser mudado e moldado na caminhada com Cristo. Um bandido, um assassino, um traficante, pessoas que adulteram, se prostituem, uma prostituta, todos podem vir para Jesus do jeito que está, mas ele só não pode permanecer daquela forma. Por quê? Porque quando chega em Jesus tem que morrer, a vida velha tem que passar e começar uma nova vida, uma vida nova, transformada. Os homens ainda vão olhar para as pessoas que foram salvas e dizer: olha lá o pecador. Mas aí Deus, ele olha dentro de você, já vê o Espírito dele lá trabalhando e diz: esse é meu filho, minha filha amada. Amém? Porque a transformação, ele começa dentro de nós. Lembra quando Saul, ele vai ungir os irmãos de Davi, mas quando chega em Davi, ele diz, antes de ungir, ele diz para Samuel: olha, cuidado, eu não vejo como o homem vê. Os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração. Mas por que ele vê o coração? É porque lá dentro dele é onde está o Espírito de Deus. Aquele Espírito é meu, aquela pessoa é minha. Amém, querido? É minha. Então olha, ele veio ao mundo, ele precisou ser o sacrifício, ele ressuscitou para nos dar vida. E eu quero terminar, e domingo que vem eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse aqui na igreja, para você ficar atento, amém? E muitas coisas, nós vamos entrar no capítulo 6, que vai começar a falar o que acontece quando os selos começam a ser abertos. Mas eu quero mostrar para você que Jesus também, ele veio para ser juiz, para ser o quê? Na grande tribulação. E o que vai acontecer na grande tribulação? Eu quero ler para você aqui para a gente encerrar. Vai lá em Apocalipse, bem no finalzinho, capítulo 19, a partir do verso 11. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Jesus, ele não vai ser o cordeiro que foi morto, que morreu calado, simples, humilde,
Mas quando ele vier da próxima vez nessa terra, na sua segunda volta, visível, a invisível arrebatamento, a imperceptível, que as pessoas não vão perceber, mas a visível, segunda vinda, ele vai vir para julgar. Olha só o que diz aí, capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 11, diz assim, eu vou ler, tá? Para você entender, e vou orar logo depois. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, está falando de Jesus, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitas diademas ou coroas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele foi o Cordeiro de Deus, já não é mais, agora é o juiz. E o seu nome é o Verbo de Deus. Nós lemos aí João 1, verso 20, João 1 e 2. Os seus exércitos do céu o seguiam, quer dizer, estava Jesus à frente e o exército do céu junto com ele, montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo. Você tenta imaginar que cena mais linda. Jesus na frente, aqueles cavaleiros todos brancos, branco e puro. Verso 15, da sua boca saía uma espada afiada. A espada afiada é a palavra. Aquilo que ele dizia acontecia, aquilo que ele dizia feria, aquilo que ele dizia, querido, olha, era como se fosse a palavra. Ela cumpria o seu propósito, para com ela ferir as nações. Então ele desceu para ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar de vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. No seu manto, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Então ele gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Ele está chamando todas as aves de rapinas, urubus. Venha, se reúna todos vocês, aves de rapina, se reúne todos de vocês. Para quê? Porque vai ter uma ceia, vai haver um banquete. Quem vai participar desse banquete? Quem serão esses banquetes? Vai ser a morte daquelas pessoas que vão estar sendo destruídas naquele momento na terra. Olha só o que diz o texto aqui, verso 18: para comer a carne dos reis, dos comandantes, carne dos poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como os grandes, todas as pessoas que ficaram na terra e não receberam Jesus, ou que negaram a Jesus na terra. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ele preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está sentado, montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Lá na cruz, Jesus calado, não abria a boca, não criticava, não amaldiçoava, mas na sua vinda, Ele vai vir para destruir todos aqueles que não receberam. Não é que não receberam, eles escolheram Satanás, eles escolheram o anticristo, eles escolheram a besta. O anticristo é um governo, a besta é um falso profeta, e eles seguiam a eles, e eles perseguiam cristãos, e a carne dessas pessoas, de pessoas grandes a pequenas que faziam isso, serão destruídas na terra, e as aves dos céus virão para comer, se alimentar e se banquetear de cada uma delas. Eu queria dizer para você, Apocalipse é o livro que revela o futuro, para você aprender a viver o presente.
Eu quero terminar hoje dizendo algo para você. Jesus, querido, Ele fez a parte dele. Agora eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu vou repetir uma frase aqui para a gente orar. Não é o amor de Jesus por você que te salva. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, fala assim, não é o amor de Jesus por você que te salva, mas é o seu amor por Jesus que salva você. É a mesma coisa, você ama seu filho, você ama uma pessoa, ele está destruindo a vida dele, é por falta de amor? Não, é por causa das escolhas dele. Se ele ama, ele vai te ouvir, e vai te aceitar, e vai te obedecer. Então não é o amor de Jesus que salva as pessoas. O que salva as pessoas é as pessoas conseguir reconhecer, receber e devolver esse amor para ele. Talvez aqui na nossa igreja, talvez hoje, tem pessoas que às vezes afasta, se esfria, caminha com Deus de uma forma tão vazia, tão sem sentido, e acha, querido, olha, não ande na beira do abismo. Uma pessoa que ela não é quente, ela é morna, ela está andando na beira do abismo. Tem gente que acostuma ser morno na igreja, ele não consegue mais ser quente, ele não consegue mais ser fiel, ele não consegue mais ser vibrante, ele não consegue mais ser alguém que cumpre compromissos, ele já não consegue fazer isso, porque ele é morno. O pior lugar de uma pessoa é ser morna. Eu queria hoje terminar para você, olha, pede para Deus aquecer o seu coração. Peça para Deus encher seu coração de fé. Seja fiel a Ele. Faça como Jesus. Diga não para tudo aquilo que tenta afastar você do plano de Deus. E começa a viver a sua vida fundamentada em tudo aquilo e pessoas que são de Deus para te levar a viver o plano dele. Eu queria hoje, nessa Páscoa, dizer para você, a nossa Páscoa, ela é amarga, ela é dolorida, mas logo depois, ela traz vida. A do mundo, ela nem lembra que Jesus existe, ela é doce, parece que nem vai acabar, mas vai chegar um momento em que elas vão descobrir. Talvez as pessoas elas pensem, pastor, mas o que tem é tão insignificante a Páscoa do coelhinho, né, e tudo mais? Preste bem atenção. Não tem problema o ovo, não tem problema o coelhinho. O problema é que o ser humano ele é condicionado a determinadas coisas. Eu vou falar sobre isso esse ano aqui na igreja. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com a cultura no meio em que a gente vive. Tem uma cultura. O que é uma cultura? É algo que se torna um hábito na nossa vida, uma prática que é normal, mas para Deus é anormal. Se tira Jesus do centro, é anormal. Eu termino dizendo para você, olha, tudo que tira Jesus do centro é um problema. Pessoas, trabalho, casamento, dinheiro, tudo que você imaginar, tudo que tira Jesus do centro é um problema. E eu queria motivar você nessa noite, olha, o sacrifício de Jesus foi para que nós não precisamos sacrificar a nossa vida. Mas o sacrifício de Jesus foi para que eu e você pudéssemos viver uma vida e uma vida abundante, em nome de Jesus. Fica de pé, quero orar com você.